Sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e neste vídeo de hoje nós estamos de volta com a série Confissão de Fé de Westminster, em especial tratando sobre o segundo capítulo da Confissão de Fé, que é o capítulo responsável pela doutrina da Santíssima Trindade. Então, se você deseja desenvolver mais o seu conhecimento acerca desta doutrina, que é de fundamental importância para a fé cristã, fique conosco e cresçamos juntos em graça e em conhecimento. A doutrina da Trindade é central à fé cristã e ela também é responsável por distinguir entre ortodoxia e heterodoxia. Os cristãos ortodoxos atendem, por assim dizer, à perspectiva trinitária, onde Deus se perfaz, por assim dizer, se revela em três pessoas distintas. E ela distingue entre a heterodoxia, onde pessoas não reconhecem essas três pessoas na Santíssima Trindade. Isso divide então os grupos. Nós vemos dessa forma que a doutrina da Trindade ela é de uma relevância sem igual, ao passo que ela define aqueles que são ortodoxos nesse aspecto daqueles que são heterodoxos concernente a essa doutrina que é primaz à fé cristã. Nós temos essa doutrina revelada em toda a Escritura. A doutrina da Trindade não é algo que nasce nas páginas do Novo Testamento. Muito pelo contrário, nós podemos ver traços dela ainda no Antigo Testamento. Uma vez que podemos ver traços da doutrina da Trindade no Antigo Testamento, nós podemos então afirmar que esta doutrina não foi de elaboração humana. Essa doutrina não foi parte da criação do homem como algumas pessoas possam ou podem propor. Na realidade, ela sempre esteve, por assim dizer, nas páginas das Escrituras. Infelizmente, muitos não a aceitam por conta de ser uma doutrina que nós podemos caminhar por ela somente até certo ponto, de forma lógica. E a partir de determinado ponto nós não temos uma compreensão adequada de como que se perfaz essa questão da doutrina da Trindade. Mas nós podemos vê-la já no Antigo Testamento. E isso nós podemos dizer que é realmente uma espécie de apocalipse, ou seja, uma revelação, um desvendar. A doutrina ela não foi criada pelo homem, ela sempre esteve na Escritura e ela esteve encoberta, se assim nós podemos dizer. E através de um ato soberano de Deus, o Senhor fez com que homens dotados de graça oriunda de sua parte conseguissem observar nas Escrituras essas características e, por assim dizer, o Senhor foi retirando o véu de cima dessas páginas do Antigo Testamento, bem como do Novo também, para que cheguemos à compreensão da doutrina da Trindade. A partir deste ponto de vista, nós temos então algo que era encoberto, não é que não estava na Escritura, sempre esteve, mas aos nossos olhos não era claro, e o Senhor desvendou isso gradativamente através de homens de Deus que passaram na história como intérpretes da Escritura e trouxeram para nós uma compreensão mais aclarada dessa doutrina da Trindade. Para uma compreensão ainda mais elaborada acerca da doutrina da Trindade, vale salientar que a expressão Trindade ela não se encontra dentro da Escritura. Entretanto, o fato de a palavra não ocorrer dentro da Escritura em nenhum momento não significa que o conceito de Trindade não está presente na Escritura propriamente dita. Ao contrário, ela está presente em toda ela.
e eu quero apontar alguns trechos do Antigo Testamento, basicamente, onde nós temos uma noção de mais de uma pessoa na divindade e compartilhar isso com você para o nosso crescimento espiritual. No Antigo Testamento, então, nós temos, num primeiro momento, o texto de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, que diz da seguinte forma: E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Em uma leitura rápida, as pessoas podem não notar, mas nós temos dentro deste breve trecho um verbo e um pronome, e ambos se encontram na primeira pessoa do plural. Façamos o verbo conforme a nossa, a preposição. Ambos se encontram na primeira pessoa do plural, o que indica mais de uma pessoa. Isso é significativo, porque o ato de criar dentro do livro do Gênesis é um ato divino. Nós temos no primeiro capítulo Deus e somente Ele criando tudo ex nihilo, ou seja, tudo a partir do nada. Nesse ato da criação, nós temos uma indicação de mais de uma pessoa atuando nele. Algumas pessoas dizem que este é uma espécie de plural majestático. No entanto, parece que essa não é muito bem a realidade do texto. Isso pode se encaixar melhor na expressão usada em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, onde a palavra para Deus é Elohim. O texto diz em hebraico Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, a expressão Elohim dentro desse texto se encaberia melhor dentro de um plural majestático. Agora, do capítulo 1, versículo de número 26, parece que não formula bem o conceito apropriado do texto. Isso porque dentro do Antigo Testamento nós não encontramos nenhum monarca fazendo uso da expressão do plural majestático aplicando a ele mesmo. Por isso, não pode essa ideia de plural majestático coadunar com o conceito de Gênesis 1, 26. Outra proposta que é levantada é que neste ato estaria os anjos. A grande questão é que nós não temos em nenhum lugar na Bíblia anjo como sendo um ser criador. Muito pelo contrário, na realidade os anjos fazem parte da criação de Deus. Esta é uma das evidências que nós encontramos dentro do Antigo Testamento. Ainda também dentro do livro do Gênesis, nós temos a expressão que se encontra em Gênesis 11, versículo de número 7, que diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Novamente, nós temos um plural na primeira pessoa. Desçamos e confundamos. É Deus dialogando com alguém. E com quem será que Deus estaria a dialogar? Muito provavelmente com as pessoas da Trindade, né? Com quem o Pai estaria a dialogar? Ele estaria a dialogar, essa é a proposta cristã, com as demais pessoas que compõem a Trindade. Nós temos também ainda dentro do Antigo Testamento que corrobora com essa ideia, Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8, onde Deus, ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós temos novamente a primeira pessoa do plural aplicada à pessoa do próprio Deus. Quem há de ir por nós? Por nós quem? Por nós as miríades celestiais? Por nós quem? Muito provavelmente essa é a indicação cristã que a ortodoxia adota, é de que este nós refere-se às pessoas que compõem a divindade. Esses, de forma básica, então, são somente alguns textos do Antigo Testamento que evidenciam a existência de mais de uma pessoa na divindade, em especial no livro do Gênesis. Por quê? Porque é no livro do Gênesis que há o ato da criação. Nós temos, como já dito, no ato da criação,
uma criação ex nihilo, uma criação do nada. E é interessante que a expressão hebraica usada no ato da criação, ou para criar, ou demonstra a criação propriamente dito, é bará. Eu citei um trecho do texto hebraico que diz Bereshit bará Elohim et Hashamai. Bereshit bará. Essa expressão criar, ela é usada especificamente no livro do Gênesis para demonstrar o ato criador de Deus a partir do nada. Então, é usado muito o texto de Gênesis para demonstrar esses trechos onde as pessoas da Trindade estão relacionando-se entre si num propósito criador. Alguém já disse que o Pai, ele funciona como uma espécie de arquiteto, aquele que elabora toda a obra. O Filho funciona como aquele que executa a obra que o Pai elaborou. E o Espírito Santo é aquele que ativa a obra do Filho e do Pai no ser humano. Nós temos uma perfeita, então, harmonia das três pessoas da divindade. No Novo Testamento, nós temos, então, a evidência das três pessoas que compõem a divindade. Especificamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 16 a 17. Neste caso, Jesus está sendo batizado e o Filho está no Jordão, sendo batizado por João Batista. Nós temos então uma voz oriunda do céu que diz: eis aí o meu Filho amado em quem me comprazo. E imediatamente temos também no cenário uma pomba pousando por sobre a Cristo como um símbolo do Espírito Santo. Nós temos então as três pessoas distintas da divindade propriamente dita. Este não é o único trecho que demonstra propriamente dito a Trindade, mas existe uma forma lógica também de compreendermos a Trindade dentro do Novo Testamento. Se nós formos observar paulatinamente, nós já temos o conceito de Deus, o Pai, como Deus. No Novo Testamento também nós temos o conceito de Filho como Deus. O texto bíblico para isso é João, capítulo de número 1, versículo de número 1, e em específico o versículo de número 14. O versículo de número 1 vai dizer para nós da seguinte forma: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O versículo 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne, isto é, Cristo, este Deus, encarnou. A própria Escritura atribui a Cristo esta divindade. Isto é totalmente inegável. Outro trecho que ainda nos remete agora à divindade do Espírito é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Dentro desse capítulo, nós temos algo em especial inédito. Os homens, como relata o livro de Atos, vendiam suas propriedades e levavam aos pés dos apóstolos para que a comunidade tivesse uma espécie de igualdade. Isso demonstrava o cuidado, o amor e a fraternidade entre os irmãos. Ananias e Safira, que eram um casal, ao observar tudo isso, decidiram vender a sua propriedade e também levar aos pés dos apóstolos. Ao fazerem isso, eles conseguem vender a sua propriedade, no entanto, eles propõem em seu coração em não dar todo o valor, e entregar somente uma parte. Quando isso acontece, a Escritura diz que Deus revela isso a Pedro, e Pedro exorta então a ambos, em primeiro momento ao marido e depois à mulher. Note que o texto bíblico, dentro desse aspecto, vai fazer uma comparação entre o Espírito e esse Espírito sendo Deus. O Espírito e Deus sendo a mesma pessoa. Note o que o texto vai dizer para nós, versículo de número 3. Então disse Pedro
Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? Ou seja, se você guardasse, não iria ser seu? Sim, de fato. E vendendo ou vendido, não estaria em teu poder todo o valor? Sim, é claro que estaria. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E a Escritura vai dizer para nós no versículo de número 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Note que a tentação aqui era ao Espírito do Senhor. Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão também. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando à sepultura junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram. Aqui nós temos o relato, basicamente, do que aconteceu. Note que Pedro, no versículo de número 3, ele diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E no versículo de número 4, no finalzinho, Pedro vai dizer que ele não mentiu ao homem, mas mentiu a Deus. Há uma comparação, então, entre o Espírito e Deus, como o Espírito sendo o próprio Deus. Mentir a Deus é mentir ao Espírito, ao passo que mentir ao Espírito é mentir a Deus. Essa é uma perspectiva do Novo Testamento. Agora, para nós terminarmos de forma breve esse trecho onde nós abordamos a divindade de ambas as pessoas no Novo Testamento, nós vamos olhar para um texto do Antigo e dois outros textos do Novo que demonstram de uma forma inigualável essa perspectiva das 3 pessoas unidas em uma única divindade. O texto que eu quero olhar com vocês é o texto de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, depois Isaías 6, o 9 e o 10. Olha o que diz o texto da Escritura no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quem que Isaías viu? A Bíblia diz para nós que Isaías viu o Senhor. Se nós pegarmos a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, a expressão Senhor aqui é Jeová. Eu estou usando por base eles, porque são eles que negam também a doutrina da Trindade. Então, aqui ele viu o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor, viu Jeová, viu Deus assentado no seu alto sublime trono. Ok? Esse é um texto básico. Note agora o Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 39 ao 41. Olha só o que o texto bíblico nos diz. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A glória de quem Isaías viu? No texto que nós lemos, de Isaías, capítulo 6,
A glória que Isaías havia visto foi a glória do Senhor, Jeová, o Pai. Aqui o texto ele indica que essa glória que Isaías viu foi a glória de Cristo. E ele vai usar justamente o versículo 9 e 10, que é o que faz com que nós compreendamos que esta é a mesma glória que Isaías viu, porque é a mesma profecia usada por Isaías. No capítulo de número 6, versículo 9 e 10. A profecia é essa: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eles estavam falando de quem aqui? Eles estavam falando de Cristo. Cristo pregava, mas as pessoas não respondiam positivamente. Por que elas não criam? Porque o Senhor cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam e sejam por ele curados. É interessante que é justamente isso que o capítulo de número 6 de Isaías vai mostrar para nós. É o trecho que nós lemos aqui. Olha o versículo 9 e 10 de Isaías. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. O texto é muito claro. No entanto, o Evangelho de João aplica essa perspectiva de endurecimento a Cristo, porque Cristo pregava e as pessoas não ouviam e respondiam positivamente, porque Deus cegou o entendimento delas, endureceu o coração delas para elas não responderem de forma positiva. Ok? Só que a glória que Isaías viu aqui, ele diz que é do Senhor. No entanto, o testemunho de João é que a glória que foi vista era a glória de Cristo. Agora tem outro trecho bastante interessante, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 28, 25 e 26 da Sagrada Escritura. Vamos ler esse texto. O texto diz da seguinte forma: e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vosso respeito, ou a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos. Ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Que interessante o texto. O texto diz que bem falou o Espírito Santo a vossos pais. Só que o texto que a gente leu de Isaías, ele demonstra que quem falou aquela profecia de ter olhos e não ver, endurecer o coração, foi Deus. Só que Paulo diz que quem falou lá foi o Espírito Santo. Então note bem, nós temos no primeiro momento Isaías dizendo que viu a glória de Deus. No texto de João, João diz que a glória que ele viu, que Isaías contemplou, foi a glória de Cristo. Nós temos então no texto de Isaías, Deus falando para o povo a profecia, propriamente dito. Olha, vocês vão ter ouvidos e não vão ouvir, vão ter olhos e não vão ver, e eu vou endurecer o coração de vocês, para que vocês não sejam salvos. Ok? Só que quem falou isso no Antigo Testamento foi Deus. Aqui Paulo aplica e diz que quem falou isso foi o Espírito Santo. A minha pergunta é: quem foi que falou? Que glória que foi revelada? A resposta, melhor dizendo, é uma só. A glória da Trindade. A glória de Deus nas três pessoas propriamente dita. Esta é a grande realidade bíblica acerca da doutrina
da Trindade. Dessa forma, nós falamos a Trindade então. Não quero dizer com isso que seja algo fácil de se compreender. Isso é somente uma introdução para que nós possamos compreender como que os teólogos de Westminster vão tratar essa questão. Muitos problemas surgiram por conta da má compreensão da doutrina da Trindade. E até hoje, por mais simples que as pessoas tentem ilustrar ou demonstrar como que poderia funcionar a Trindade, elas podem incorrer em erro. Não há absolutamente nenhum tipo de comparação que possa ser feita para poder expressar quem de fato é a Trindade. Nós temos uma gama de ilustrações que as pessoas usam. Algumas pessoas usam a ilustração dos 3 estados da água, o sólido, o líquido e o gasoso. Nós temos pessoas que aplicam para poder tentar explicar a Trindade, aquele som que existiu até tempo atrás, chamado de 3 em 1. Ele tocava fita, ele rodava CD e ele tinha o rádio. Não era 3 instrumentos, mas era um único instrumento com 3 aspectos distintos. Todas estas ilustrações, elas irão incorrer em erros. E na maior parte das vezes, erros gravíssimos que já foram tratados por uma gama de pais da igreja, por uma gama de homens do passado que tiveram que gastar tempo, investir tempo reelaborando e explicando como que funciona de fato a doutrina da Trindade a parte destas aplicações simplórias e simplistas, querendo sim de fato muitas das vezes expressar como que funcionaria a Trindade, mas que infelizmente acabaram incorrendo em erro por não expressá-la na sua totalidade. Nós vamos ver então como que alguns homens trataram essa perspectiva da doutrina da Trindade. De forma básica, nós podemos fazer 3 afirmações acerca da doutrina da Trindade, que, se mal compreendida, ela vai levar a alguns erros, e são esses erros que nós vamos observar agora também, após listarmos essas 3 perspectivas, esses 3 conceitos da Trindade, e depois ver como que eles se desenvolveram de forma rápida e breve no decorrer da história. O primeiro conceito é que Deus é 3 pessoas, ok? Não esqueça-se disso. Deus é 3 pessoas. Segundo, cada pessoa ela é plenamente Deus. Plenamente. A expressão plenamente quer dizer completamente. E terceiro, só há um Deus. Deus é 3 pessoas, mas só há um Deus. E aí, na cabeça de algumas pessoas, já começa a haver um nó. E aí nós vamos observar que o erro em uma desses conceitos vai incorrer em má compreensão e em formulação teológica inadequada. Um desses equívocos que nós podemos listar é conhecido como modalismo. O modalismo ele vem da expressão modus, traz um conceito de que Deus se revelou de diferentes modos no decorrer da história. Essa trindade se revela de diferentes maneiras, diferentes modos. No Antigo Testamento, ela se revela como o Pai. No Novo Testamento, ela se revela como o Filho encarnado. E após o Pentecostes, ela se revela como o Espírito ativo na igreja. Essa perspectiva também recebe outras nomenclaturas. Uma delas é sabelianismo. O sabelianismo é oriundo de um pregador chamado Sabélio que viveu em Roma no início do século III depois de Cristo. Ele também foi um daqueles que foram responsáveis por disseminar essa perspectiva. E outro nome que é dado a esses modalistas é o modalista monarquiano, o monarquismo modalista, que além de dizer que Deus se revela de diferentes modos, ele diz que existe um único supremo monarca que governa todas as coisas. Qual que é a problemática com a visão modalista? Funcionaria como se Deus estivesse em um teatro. Ora ele se apresenta de um jeito
ora ele se apresenta de outro, e na realidade nunca eram pessoas distintas, mas sempre foi a mesma pessoa. A Bíblia, ela mostra claramente a distinção das pessoas. Ela mostra o Pai, ela mostra o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas. Não é uma pessoa que se transforma ou se revela como outra. São três pessoas distintas. O texto para isso é o texto que nós já observamos no Novo Testamento de Mateus, capítulo de número 3, onde nós temos o batismo de Jesus. As três pessoas estão de forma distinta ali. Não há como argumentar contra isso. As três pessoas estão presentes. O Pai com a voz, o Filho sendo batizado e o Espírito em forma corpórea de pomba. Essa é uma das maneiras com a qual nós podemos dizer e, por assim dizer, desarmar o modalismo que muitas das vezes é ensinado dentro de muitas igrejas. Outro erro que ocorreu no decorrer da história da igreja é chamado de arianismo. Este arianismo é oriundo de um bispo chamado Ário de Alexandria, cujas opiniões foram condenadas no Concílio de Nicéia. Qual que é o problema? Ele diminui ou até mesmo nega a divindade do Filho e do Espírito. Algumas pessoas assemelham hoje a esse conceito ariano os próprios testemunhas de Jeová, que não reconhecem a divindade do Espírito e a divindade do Filho. Quando a reconhecem como uma espécie de demiurgo, um Deus um tanto menor, um Deus inferior. Inclusive na sua Bíblia de tradução Novo Mundo, a expressão usada no Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, a tradução deles vai dizer, e o Verbo era um Deus, tem um artigo indefinido e um Deus com D minúsculo, demonstrando que ele é uma espécie de Deus inferior. Esse problema do arianismo se deu justamente por conta de expressões da própria Escritura como o unigênito Filho de Deus. E aí pensavam os arianos que o fato de ser unigênito significa que o Filho foi gerado. Se foi gerado, não é eterno. Se não é eterno, logo não é Deus. Para poder resolver isso, foi convocado então o Concílio de Nicéia, que disse que a natureza do Filho ela é eternamente gerada no Pai. E ele é da mesma homoousios, ou homoousios, substância, da mesma substância que o Pai. A problemática disso é justamente redentiva. Quando eu nego a divindade do Filho, eu não tenho condições de ser salvo. Por qual motivo? Porque a Bíblia nos mostra que a dívida era uma dívida eterna, ok? As Escrituras mostram que a dívida era eterna por causa da dignidade daquele que foi afetado, isto é, de Deus. E ela foi feita por um homem. Então quem tinha que pagar a dívida era um homem, só que ele não podia pagar a dívida porque ele não era eterno. Ou seja, a justiça de Deus não poderia ser satisfeita. Daí a necessidade da encarnação do Verbo. Por isso que João vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Era Deus. E ele teve que fazer o quê? Fazer-se carne, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que teve que o Verbo encarnar? Justamente por conta que a dignidade de Deus foi afetada eternamente. E quem afetou foi um homem. Então quem tinha que pagar a dívida era um homem, Deus. Logo, Jesus Cristo encarnando. Se eu diminuo a divindade, a justiça de Deus não pode ser satisfeita. Nós temos aí então uma implicação soterológica muito grande. E é por isso que o conceito diário vai ser condenado no Concílio de Nicéia, no ano 381, basicamente. Tá certo? Esses são alguns erros concernentes à doutrina da Trindade. Isso serve simplesmente para nós podermos vislumbrar e sabermos, sim, que é uma doutrina complexa, que revela a grandiosidade e a glória de Deus, sem sombra de dúvida,
e que também demonstra que a nossa salvação está também implicada justamente na aceitação dessa doutrina que é bíblica, porque ela diz respeito ao ser de Deus, a quem é Deus, ao ser na sua compreensão, na sua totalidade. Não quero dizer com isso que somente o crer na doutrina da Trindade pode salvar o homem, mas ela é de fundamental importância para a salvação do homem. Não quero dizer também que é possível a compreensão completa desta doutrina, porque não é possível. Nós não conseguimos atingir os pensamentos de Deus e a sua magnífica, magnânima compreensão. Não há possibilidade para o homem enquanto no corpo desta carne, e diga-se lá se haverá na eternidade. Ainda na eternidade, ainda que nos pareçamos com Cristo, nós não seremos deuses. Então nós não sabemos como que isso se dará. Sabemos sim que Deus é um e que Ele se revela de forma distinta em 3 pessoas. Isso é o que a Escritura nos diz. E que uma má compreensão ou uma negação dessa doutrina pode trazer prejuízos indescritíveis para o seio da igreja. Se você quer continuar aprendendo ou sabendo mais sobre a doutrina da Trindade e agora como que os pais, por assim dizer, puritanos, trataram essa questão, eu quero te convidar para o nosso primeiro vídeo depois dessa introdução da Confissão de Fé de Westminster. Que Deus te abençoe e que nós possamos crescer em graça e sermos aperfeiçoados por este Deus trino e triuno, para louvor, honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe e até mais ver, se Deus quiser.